Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo Espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho Eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata. Estamos começando agora mais uma edição de um programa feito especialmente e com todo carinho para você e para toda a sua família. Este é o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Seja bem-vindo ao nosso conteúdo de hoje. Eu já quero alertar uma coisa: em todos os quadros do programa, nós vamos abordar temas direcionados à doutrina bíblica, com linguagens direcionadas a todas as idades. E antes de falar sobre o assunto, eu quero dizer uma coisa: não estive aqui na semana passada, não pude estar. Os irmãos estão vendo que eu estou hoje usando uma tipóia. Muita gente fica perguntando, mas por quê? Não, é uma cirurgia simples que estava prevista no ombro e o Senhor tem dado uma bênção. Eu glorifico o Senhor e agradeço por aqueles que ficaram sabendo, procuraram saber, ficaram sabendo e estavam orando. Glória a Deus, vamos seguir. Muito bem. Nós estamos estudando o livro de Cantares de Salomão e desde o início vemos que este livro fala do maior amor que existe, o amor do Senhor Jesus por sua igreja. E esse amor é revelado pelo Espírito Santo. No livro de Cantares, o noivo, que é o Senhor Jesus, fala profeticamente sobre a noiva amada, caracterizando-a de diversas formas que refletem a grandeza do seu amor e as características que ele quer identificar na sua igreja. Mas a partir do momento em que o homem não aceita viver dentro dos parâmetros desejados por Jesus, ele rejeita a bênção da salvação. E mesmo que se sinta uma pessoa religiosa, não mais é conhecido por Deus. No programa de hoje, no quadro Lições do Manaim, eu e o pastor Daniel Moreira receberemos como convidado o pastor Fernando Pita, e nós vamos conversar sobre o livro de Cantares de Salomão, as características da igreja fiel e os resultados da rejeição. Logo após, no quadro Acessibilidade, a doutora Adriana Oliveira abordará o tema Acessibilidade aos Idosos. No quadro Perfeito Louvor, a tia Janaína Zumac vai continuar ensinando louvor Eu Clamo, Eu Oro, hoje para o chocalho. E na aula para as crianças intermediários e adolescentes, a professora Eveline Ataídes abordará o tema O Alimento da Igreja que será arrebatada. Assista agora ao quadro Lições do Manaim. E a gente começa agora o quadro Lições do Manaim. Você já sabe que esse quadro ele é uma sequência da Escola Bíblica Dominical. A gente continua abordando o mesmo tema da última EBD e com isso a gente se aprofunda, a gente aprende mais. Quando eu digo a gente, nós que estamos aqui no estúdio, você que nos acompanha sempre, está conosco aqui participando desse quadro. E eu estou hoje aqui mais uma vez com o pastor Daniel Moreira.
Daniel, paz do Senhor, seja bem-vindo. Pai do Senhor, Josias, Pai do Senhor a todos queridos. Nós estamos nessa nova fase do programa, né, Daniel? Onde a gente sempre recebe um pastor convidado. Semana passada foi o Gilson. Pastor Gilson é... A audiência foi lá em cima. Isso mesmo. Eu chamo ele de Professor Gilson. É isso mesmo. Tem muito a ensinar. É uma bênção a convivência com ele. Mas agora nós vamos falar para você quem é que está conosco aqui como pastor convidado, que estará participando conosco hoje do quadro Lições do Manaim, e é o pastor Fernando Pita. Fernando Pita, paz do Senhor, seja bem-vindo. A paz do Senhor Josias, a paz do Senhor Daniel, Senhor. E aos irmãos que estão assistindo, a paz do Senhor Jesus, e é para mim uma honra e algo especial poder participar com vocês desse programa. A alegria é nossa, né, Daniel? Amém. Glória a Deus. É uma bênção. Hoje, o pastor Sérgio Souza não pôde estar aqui, né? E o Pita está aqui para atendendo ao nosso convite para participar conosco. Olha só, você já está vendo, já apareceu aí na tela, a turma da edição já colocou o QR Code. Você sabe para que esse QR Code? É para você participar do programa, para você interagir conosco, para você enviar uma mensagem para a gente falando sobre a importância do programa para a sua vida, para a vida da sua família, para a igreja, o grupo que está sempre assistindo o programa junto com você, o grupo, a gente às vezes assiste, né, troca mensagens, às vezes por WhatsApp, ou liga para alguém e fala assim, você viu aquilo que foi dito? Muito bem, esse WhatsApp é para você falar sobre isso. E você pode falar de duas maneiras, você pode mandar uma mensagem por escrito ou uma mensagem por vídeo. Eu falei esse WhatsApp por quê? Porque se você apontar a câmera do seu celular para o QR Code, o seu aparelho já vai ser redirecionado para o aplicativo, o WhatsApp, e ali você pode escrever sobre a importância do programa para a sua vida, ou pode gravar um vídeo e mandar para aquele número, a gente recebe, assiste todos, né, Daniel? Lê todos, assiste todos, e a gente sempre escolhe alguns para trazer aqui a cada edição do programa. Então, na semana passada, alguns irmãos mandaram, e nós vamos colocar aqui para você ver e para você ler também, vamos ler aqui, algumas mensagens que foram enviadas. Por texto, a nossa irmã Glória Majeski, que é daqui de Vitória, no estado do Espírito Santo, ela diz o seguinte: glórias a Deus por esse programa que tem sido para nós como um maná e como mel. É um maná e como mel. Isso é, um alimento fortíssimo para nossas almas. Foi o que escreveu a Glória Majeski. Milena Nunes, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, diz o seguinte: todas as vezes que assisto o programa, sinto o mover do Espírito Santo, dando-me mais entendimento, abrindo os meus olhos espirituais e me fortalecendo. Daniel, interessante que a nossa irmã Milena falou sobre o mover do Espírito, né? E há um aspecto desse programa que é um cuidado que nós temos, que é algo que nós vivemos aqui, é que a questão é espiritual. É a operação do Espírito Santo. Não há aqui uma apresentação, o objetivo não é fazer uma apresentação, mas é como um culto onde há liberdade para o Espírito Santo agir. E glória a Deus, né, Josias e queridos, que a gente recebe constantemente, semanalmente, né, esse tipo de mensagens. As pessoas tendo experiências com o assunto, com a doutrina. Você vê a importância, né, Pita? A importância da doutrina revelada, como o Espírito Santo age, ele se move realmente nesse ambiente da doutrina, né? Glória a Jesus. Bom, agora nós vamos passar para vocês 2 vídeos que foram enviados para você assistir. Um vídeo foi enviado pela nossa irmã Valquíria Costa, que é de São Luís, no estado do Maranhão, e outro vídeo pelo nosso irmão Marcelo, que é de Maceió, Alagoas. Vamos assistir os 2 vídeos e o que eles têm a dizer. Paz do Senhor. Boa noite. Eu sou Valquíria da Igreja Cristã Maranata da Ivar Saldanha e o meu pastor, o pastor da igreja é o pastor Jorge Luiz. Eu tenho gostado muito do programa Evangelho Eterno. Tem sido muito bem explicado pelos pastores e facilita muito o aprendizado dos irmãos. Paz do Senhor. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Marcelo. Eu sou obreiro aqui da igreja do Eustáquio Gomes, em Maceió, Alagoas, do ministério do pastor Paulo Mena. Eu gostaria aqui de falar da minha experiência com o programa Anunciando o Evangelho Eterno, do quadro Lições do Manaim,
que tem sido uma bênção, que tem falado sobre os estudos da Escola Bíblica Dominical e tem solidificado cada dia mais a doutrina na minha vida. Glorificamos o nome do Senhor, porque cada programa tem sido uma bênção para cada um de nós. A todos a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Valquíria, ao Marcelo, também a Glória e a Milena, que interagiram conosco, e a todos os demais, claro, que interagiram conosco. Nós escolhemos esses aqui para passar hoje, para você participar conosco. O QR Code está aí, você pode fazer isso, mande a sua mensagem, a gente vai receber, vai ler, vai assistir e escolher algumas para a semana que vem. Quem sabe não é a sua mensagem que vai chegar aqui na semana que vem, que vai aparecer aqui no programa, hein? Vamos lá. Bom, a gente entra agora então nos assuntos que nós vamos abordar hoje. E há um aspecto interessante no livro de Cantares de Salomão, dentre muitos, né, que a gente tem aprendido, que é a maneira como o noivo vê a sua noiva. Cada característica que o noivo dá à noiva, e aí os irmãos que vêm nos acompanhando sabem, é um livro poético com um forte conteúdo profético. A linguagem poética e o conteúdo profético, extremamente importante entender esse conteúdo profético pela revelação para a igreja hoje. Então a gente vê que o noivo destaca características da sua noiva. E na medida em que ele destaca essas características, nós começamos a perceber, do ponto de vista profético, quais as características que a igreja fiel precisa ter hoje para se enquadrar nisso que o noivo enxerga e que ele diz enxergar na sua noiva. Vocês querem fazer algum comentário sobre isso, sobre essas designações que o noivo dá à igreja fiel? Pastor Pita, pode. Essas designações, elas confirmam aquilo que o Senhor fez quando chamou a sua igreja, e está lá no Novo Testamento. Porque nós vemos todas as promessas do Senhor nessas designações. Primeiro, a herança, e como nós somos adotados por Deus, porque Jesus nos deu a sua herança. Aí, irmã, esposa, porque a promessa já profética cumprida, porque lá na eternidade estaremos recebendo essa bênção. E é interessante que se nós perdemos a herança como homens que pecamos e recebemos essa herança de pecado, por isso não temos direito à eternidade, Jesus nos dá essa bênção, tanto como irmãos, porque aqui ele veio e nos fez esta bênção, e na eternidade nós temos a herança eterna como esposa, porque a esposa recebe a mesma herança ao desposar o esposo. Então a bênção é completa. Aí entra amiga, a promessa, porque eu vos... o amigo, porque eu falo tudo, o Senhor não faz nada sem não falar à igreja. Então nós vemos nessas designações, de uma forma rápida, todas as promessas que o Senhor nos faz quando aceitamos Jesus como nosso Salvador. E isso está lá. Isso foi escrito 1000 anos antes da igreja surgir, porque foi quando foi escrito o livro de Cantares. E esses aspectos, né, Pita, Josias, e quem nos assiste, essas designações proféticas, de caráter profético, que a noiva recebe do seu noivo, o alcance dessas designações proféticas, como o pastor Pita aqui fez um pequeno resumo, porque cada uma dessas designações proféticas, você pode estender aqui um longo comentário, né? Mas essas designações proféticas, elas só são entendidas e alcançadas pela revelação do Espírito Santo. Exatamente. Porque a pessoa, como é que pode ser irmã e também é noiva, não é? E também é amiga, esposa. Então, essas designações tratam de qualificações virtuosas que a igreja fiel tem da parte do Senhor. Glória a Deus. Vamos fazer o seguinte, vocês até abordaram alguns aspectos aqui já, e a gente vai aprofundar agora, que estão em Cantares 5, 1 e 2, né? Eu vou ler esse texto para a gente ressaltar, e já está aqui na tela com esses aspectos sublinhados, as designações dadas pelo noivo. Diz assim: já vim para o meu jardim, irmã minha,
minha esposa. Colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que estava batendo. Abre-me, mais uma vez, irmã minha. E agora, amiga minha, pomba minha, minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Então, essas designações, que o Peter já fez alguma introdução sobre isso, você falou que são essas virtudes que a igreja fiel tem, elas estão... É como o noivo enxerga como o noivo enxerga a noiva. Tá? E nós temos facetas, aqui... né? Proféticas. Muito bem. E nós temos aqui, então, essa relação. Irmã minha. O que a gente pode aprofundar dessa expressão? Quando o Senhor ele fala com os discípulos a oração do Pai Nosso, para mim, essa que o pessoal chama de oração, mas não é uma oração, é apenas um aprendizado, o Senhor nos ensinando como orar. Aquela primeira fase foi a mais difícil. Para mim, é a mais difícil frase da Bíblia, porque quando o Senhor diz Pai Nosso, Ele está falando de que Deus será o nosso Pai se nós tivermos Jesus como nosso Salvador. Aí, quando Ele fala irmã, Ele está falando exatamente disso que custou-lhe a ida à cruz, a morte, o beber do cálice, quando ele no Monte das Oliveiras ali, passa de mim, mas faça a tua vontade. Por isso que eu digo que foi a frase mais difícil, porque só ele podia fazer, ele custou a morte de cruz para que nós pudéssemos ter aquele título maravilhoso ali de sermos irmãos. E como é a igreja, coloca ali a figura feminina maravilhosa, né? Irmã minha. Para mim, essa... como todas elas, mas essa custou ao Senhor algo e nós temos de valorizar muito isso, se nós amamos o Senhor realmente. Só corroborando aqui com a colocação do pastor Pita, irmã minha fala daquilo que é de família. Isso. Não é? Então, a igreja que tem o mesmo sangue do Senhor Jesus. E nós sabemos que o sangue de Jesus fala do seu Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus, ele veio de Israel, diz a palavra, da tribo de Judá, da linhagem de Davi. Contudo, agora entra o que o pastor Pita falou, através do seu sacrifício na cruz, também nós, os gentios, passamos a ter os direitos daqueles que pertencem ao mesmo sangue, à mesma linhagem. Isso. Irmã minha. Glória a Jesus, é uma bênção. A gente ver isso, e dentro daquilo que o pastor Pita colocou, há um aspecto interessante que quando Jesus, de fato é muito difícil, né? É igual quando Jesus perdoava pecados, né? Perdoados estão os teus pecados. Era muito mais difícil dizer isso, é muito mais difícil dizer Pai Nosso, porque cada vez que ele dizia isso, ele estava reafirmando o compromisso de morrer na cruz. De ir à cruz. Agora, pela lógica humana, era mais difícil curar o paralítico. Isso mesmo. Não é? Mas perdoar os pecados é que é difícil. E foi-lhe muito caro, né? Foi-lhe muito Exatamente. caro. E o Senhor nos dá essa bênção, como o pastor Daniel falou, né? O sangue. Nós não podemos esquecer disso, né? Que é o Espírito Santo. Não quando podemos, ele derramou ali. Não há como não tem. estar nessa condição de irmã minha, como igreja, se não tiver o mesmo sangue. O mesmo sangue. Muito bem. Há um aspecto interessante, e aí, juntando isso que nós acabamos de falar, que o Pita também comentou, é que existe uma expressão popular que se ouve muito, que as pessoas dizem assim, mas eu também sou filho de Deus. Tem mesmo. O que a Bíblia diz acerca disso, e a Bíblia certamente é o único lugar onde nós vamos encontrar isso com a certeza de como ser filho de Deus, né? de que faz do homem filho de Deus, está em João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, e diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
aos que creem no seu nome. O texto aqui fala sobre o receber, é receber Jesus. É ter o mesmo sangue, é aceitar a sua morte, né? Tem uma palavrinha importante ali. Não é, normalmente, se fosse nós que escrevêssemos, colocaria deu-nos o direito. Ali não, deu o poder. Glória a Deus. Porque é algo poderoso que atua nas nossas vidas, que é o sangue que purifica o pecado. Você falou, quem é filho de Deus? Deus não conhece o pecado. Então, o Filho de Deus verdadeiro não peca ou não está em pecado. Como Jesus viveu sem pecado. Por isso ele foi Filho de Deus até a cruz, porque ele não pecou. E quando nós estamos debaixo do sangue, do poder ali, nós temos essa bênção maravilhosa, porque se estamos em pecado, nós não somos filhos de Deus. Mas quando andamos em santificação, nós somos filhos de Deus. Glória a Jesus. Então, pastor Josias, só um parêntese aqui. Na verdade, essa frase popular, esse ditado popular, isso é um engano. O certo seria, todos somos criaturas de Deus. Isso, exatamente. Criaturas de Deus. Perfeito. Agora, ser filhos de Deus é o que está aqui no texto bíblico, não é a igreja evangélica que fala só isso. Está na Bíblia. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. O poder. De serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, o poder. Se você é criatura de Deus, enquanto você não receber Jesus como Salvador, aceitar o seu sacrifício, crer no seu nome, você é só criatura. A partir dessa experiência, aí você se torna realmente filho de Deus em Jesus. Co-herdeiros, né? Co-herdeiros. Da promessa aí com sim. Jesus. Aí sim. Glória a Deus. Bom, agora eu vou colocar vocês no aperto, né? Porque o texto diz... Você é aperto, então passa pro Pita. Pro Pita, né? Pita veio aqui hoje para passar aperto. Passar aperto. Nós já passamos muito. A técnica de devolver o aperto para ele. Pois é. Vamos lá. No texto, o noivo ele chama a noiva de irmã minha, mas ao mesmo tempo chama a noiva de minha esposa. Como é que a gente entende a aplicação profética dessa expressão? O versículo todo está no passado. É interessante que o capítulo 4 termina com a igreja suplicando a vinda do noivo, a vinda do Senhor Jesus. Mas o capítulo 5 já começa o noivo dizendo, já vim, já comi, já bebi. Então, o Senhor já arrebatou a sua igreja. Então, como esposa, porque lá na eternidade não tem tempo. No momento que Ele nos arrebatar, nós temos posse dessa bênção como esposa, que já estamos, né, de posse definitiva da herança eterna em Cristo Jesus. Então, se é esse o aperto, é um aperto maravilhoso, meu amigo. E é interessante que no versículo ele coloca irmã e esposa um do lado, porque nas duas palavras a herança, a transmissão da herança. É maravilhoso isso. E já aconteceu, porque ele fala toda a passagem, ele cita o verbo, os verbos estão todos no passado. No passado. Bebi, comi, entendeu? Tudo ele. E quem nos assiste, quem sabe, né? Muitas pessoas assistem o programa pela primeira vez, que recebe o link, pode perguntar, né, Pita e José, mas que herança é essa? Essa herança chama-se salvação. Glória a Deus. A vida eterna. A vida eterna. Glória a Jesus. Então vamos lá, vamos para as outras expressões ou designações do noivo em relação à noiva. Amiga minha, o que é que significa isso? Bem, a igreja, quando o Senhor Jesus fala sobre, então ele falou irmã, esposa, amiga. Então fala de um relacionamento, não é? De uma interação contínua, constante, diária. Amiga minha, porque a igreja fiel faz aquilo que o Senhor orienta. Ela faz aquilo que o Senhor determina. A igreja fiel entende que não é suficiente apenas conhecer a Bíblia. É importantíssimo conhecer a Bíblia, mas é importantíssimo também a vontade de Deus. A verdadeira igreja sabe que é indispensável ter um compromisso em obedecer e ser dirigida
e governada pelo Espírito Santo. Glória a Jesus. Quer comentar, Pita? Tem um detalhe maravilhoso, porque essas designações, as duas primeiras estão no versículo 1 do capítulo 5, mas as outras estão no versículo 2. Há aí uma diferença, porque no versículo 1 o Senhor disse: eu já arrebatei a minha igreja, minha irmã e agora minha esposa. Mas no versículo 2 é como Ele quer que essa igreja esteja para ser arrebatada. Você pode ver que as três características falam de quê? De uma santificação, de uma comunhão, de presença do Senhor. É aquilo que a igreja que perdeu o arrebatamento devia estar, e aquilo que a igreja que foi arrebatada estava vivendo. Importante isso. A santificação, a comunhão, né? Porque o versículo ele fala muito claro isso. As 5 designações, elas estão juntas, mas elas estão separadas nos 2 versículos exatamente para pontuar a que foi arrebatada e recebeu herança, e aquela que ficou, que deveria estar daquela maneira para receber aquela herança. Então, observe, né? Observe que são detalhes. Isso. Detalhes, né? Importantíssimos, né? Com relação àquilo que é o projeto profético para a igreja. Aliás, Daniel, outro dia nós lembramos que está fazendo um ano que nós estamos estudando o livro de Cantares. É isso mesmo. É um ano de detalhes. Exatamente. De detalhes. Exatamente. Porque maravilhosos. A revelação é muito interessante, é como o sol que vai nascendo. Então, ela brilha um pouco. Quando nós alcançamos, ela brilha mais. Quando nós brilha mais. Nunca cessa. Então, esses detalhes nunca cessarão. Se nós deixarmos o Espírito Santo falar, entendeu? Deixar o sol da justiça brilhar. É cada dia um pouco mais. Glória a Jesus. Bom, a gente agora há pouco falou sobre o critério para ser filho de Deus. E falamos que agora, vocês estavam discorrendo sobre isso, que o noivo chama a noiva de minha amiga ou amiga minha. Amiga minha. Então vamos ver o critério bíblico para ser amigo de Deus? Vamos. João 15:14, capítulo 15, verso 14, diz assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Condicional. É condicional. Condicional. Quer ser amigo de Deus? Quer estar entre... Obedece, né? Na condição de igreja fiel preparada para o arrebatamento? Obedece. Exatamente. Uma igreja obediente, uma igreja que conhece, porque o Senhor fala, já vos chamo amigo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas o amigo sabe. Então ali é saber o que o Senhor quer e falar e fazer. E fazer a sua vontade. Isso é maravilhoso. Buscar saber o que o Senhor quer, que ele revela. É uma obra de revelação, não é? Vamos lá, outro aspecto, pomba minha. O que é que vocês podem trazer de comentário sobre essa característica? Bem, a pomba da palavra, ela tipifica a operação do Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus foi batizado, né? Diz a palavra que o Espírito veio sobre ele em forma de uma pomba. Eu vou explicar esses detalhes para a pessoa não achar que nós temos um dicionário nosso de significados. Né? Isso tudo está dentro da palavra. Então, quando ele diz pomba minha, aquilo que o pastor Pita falou agora há pouco, amiga minha e pomba minha, é a posição da igreja que tem que estar hoje. Mas como assim pomba minha? A igreja tem que estar, ela deve estar, ela precisa estar cheia do Espírito Santo, dirigida, dominada, governada pelo Espírito Santo, porque neste último momento há muitas coisas que querem encher o coração do homem, tomar o lugar da bênção de Deus no coração do homem, né? Mas nada é melhor do que ser cheio do Espírito Santo, dessa alegria, que é a alegria da salvação. Glória a Jesus. Um fato interessante, e eu pedi para o Pita comentar sobre isso, é que desde o início da igreja, o primeiro ato, primeira ação de Deus para que a igreja pudesse tomar corpo e viver o Evangelho foi o derramar do Espírito Santo. Pentecostes. Foi o Pentecostes. É o marco do início da igreja. Ali a igreja começou, podemos dizer. E é o marco do início e do fim. Isso. Do momento final também, o marco é o derramar do Espírito Santo.
Como resposta a isso na palavra, nós temos em Atos, capítulo 13, verso 52, o seguinte: e os discípulos, estamos falando exatamente desse período do Pentecostes, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. É interessante, né, Josias e Pita? Sempre que pode observar na palavra como é que há uma ligação, não é? Entre estar cheio do Espírito Santo e estar alegre. Sim. Porque é a alegria da salvação. Então, quando o homem está cheio do Espírito Santo, a igreja cheia do Espírito Santo, ela tem a alegria que não depende de um copo, não é de fora não para depende dentro, de uma fumaça, não depende de um comprimido, não depende nem de circunstâncias, porque é uma alegria pura. Glória a Deus. Não é que vem do alto, não é para transbordar o coração do homem, que é a alegria da salvação, da vida eterna. Glória a Jesus. Bom, a última, nesse texto que nós lemos, a última designação que foi dada foi minha imaculada. E aí eu faço uma pergunta para vocês aqui. Essa expressão tem alguma coisa a ver com salvação, ato e processo? Só tem, né? Só tem. E porque imaculada fala de algo puro. Não tem pecado, não tem mácula, não tem mancha. Mas por que não tem? Porque o Senhor, na cruz, derramou o seu sangue e, como servos, nós aceitamos Jesus e esse sangue tem poder para nos fazer filhos. É uma igreja, né, Pita? Santificada e purificada pelo poder do sangue de Jesus. E dentro de a pergunta que eu fiz, salvação do processo, que vive em santificação. Que anda em espírito. Que anda em espírito, para né? obediência e aspersão do sangue. Essa é a grande diferença entre o Novo e o Velho Testamento, porque o Velho Testamento, o Espírito Santo era derramado, soroperava e tirava. Mas no Novo Testamento, o Espírito Santo, ele é derramado e pelo poder do sangue de Jesus, Paulo diz, nós podemos andar em espírito. E é isso aí. Nós podemos manter essa comunhão constante debaixo do clamor pelo sangue de Jesus. Não é, então, um ato isolado, uma experiência isolada, mas a continuidade. Exatamente. Dinâmico, né? É aquilo que é a salvação. A salvação é um ato que leva-nos a um processo de direção do Espírito Santo. É exatamente isso. Amém. E quero chamar a atenção, Josias, me permita também, Daniel. À vontade. Porque a palavra, ela nos ensina em tudo. Quando nós achamos que Deus já falou tudo, ele sempre tem um detalhe. Eu quero chamar a atenção quantas características são. Nós temos aqui uma relação, deixa eu contar aqui para não errar, de 6 características. Quantas são? Na verdade, uma se repete. Isso, é porque ele fala irmã minha 2 vezes. É irmã, esposa, irmã novamente, mas amiga, essa já falou. Pomba e imaculada. Amiga, pomba, imaculada. Isso. 5. É isso mesmo. O que nos lembra 5? É isso mesmo, perfeito. Aí nós lembramos de Isaías, né? Jesus, as características de Jesus, né? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós não lembramos dos ministérios, que é a ação não do homem, mas é a ação do Espírito Santo do Senhor sobre a instrumentalidade da nossa vida. 5 nos fala disso, de uma operação maravilhosa que nos dá condição de trabalhar, Glória de fazer algo que o Senhor se agrada. A mão de Deus. Né? A mão de operação Deus. Exatamente. Da mão de Deus. Bom, eu quero falar aqui com você o seguinte, tudo isso que nós estamos falando, né, essa experiência, isso tem sido chamado a atenção, inclusive nas últimas edições da Escola Bíblica Dominical. Quando nós falamos de igreja fiel, algumas pessoas pensam, são levadas a imaginar igreja como denominação, como algum tipo de religião, né, enfim, cristianismo. É importante você entender que a palavra é para cada um de nós, é para mim, pessoa, e é para você, pessoa, é para o Daniel, para o Pita que estão aqui, para o Sérgio, é para cada um de nós. Então, não é a igreja da qual eu faço parte, simplesmente. Não é porque meu nome está no hall de membros da igreja, não é porque eu vou aos cultos que isso faz de você igreja fiel. É uma experiência sua
é uma realidade sua, pessoal e individual. E eu queria que vocês comentassem aqui o seguinte, existe a bênção de Deus, existe a salvação, existe da palavra tudo que nós precisamos saber e acabamos de tratar disso para estarmos preparados como igreja, né? Mas existe a rejeição e se existe, quais são os resultados? Nós vivemos um momento de marcadores proféticos. Estou falando uma linguagem que os irmãos estamos acostumados estão acostumados. E a gente fala de terremoto, fome, peste, guerra, rumores de guerra. Apostasia. A apostasia, exatamente o que eu queria chegar, é um marcador profético. O apóstata, ele sai de dentro de uma igreja, seio da igreja e fiel, porque o mundo não pode apostatar, mas só o fiel. É como no colégio apostólico, quem podia trair Jesus são só os apóstolos. Lado a lado. O soldado que o prendeu não podia o trair o que fez, e os fariseus não traíram Jesus, fizeram o que eles queriam fazer, mas eles... Então, quem podia trair? O amigo pode nos trair, o íntimo pode nos trair. Então, quem pode ser apóstata, ou quem pode apostatar? É aquele que um dia provou e abandonou. Isso é bíblico e nós temos de lutar para que isso não nos aconteça. Nós temos de lutar. Ninguém está imune a isso, mas está aí diante de nós para nós clamarmos e suplicarmos essa comunhão constante para que não venhamos a viver esse marcador profético da apostasia. Isso é sério. Isso é sério. É verdade. Muito bem. Na semana passada eu não pude estar, né? Tive o prazer de assistir ao programa com o Sérgio fazendo a parte que eu faço e Daniel aqui, o pastor Gilson, né? Eu estava, claro, recuperando da cirurgia feita, mas eu vi que havia uma preocupação do Sérgio, né, com o tempo do quadro que estava se esgotando, né? Essa é uma preocupação que a gente tem do tempo quando vai chegando ao final. E a gente está chegando agora, caminhando para o final do programa, e esse é o momento em que a gente sempre pede a um dos companheiros para trazer uma palavra, fazendo uma aplicação daquilo que tratamos aqui para cada irmão que está nos assistindo. Daniel, você pode fazer, por gentileza. Queridos, tudo que alcançamos é pelo sacrifício de Jesus, é pelo sangue que Ele derramou por nós. Um sangue poderoso que santifica, que liberta, que livra e que nos leva à presença de Deus. Este sangue que é tipo glorioso do Espírito Santo, que é quem nos alegra e enche os nossos corações, sustentando-nos na caminhada rumo à vida eterna. Esta bênção está à nossa disposição, está à sua disposição. Glória a Jesus. Bom, no início do programa nós apresentamos um QR Code, você viu, explicamos para que ele serve, como utilizar, e você está vendo que está aparecendo na tela agora um outro QR Code, tá? Ele é diferente do primeiro. Esse agora é para você nos ajudar a fazer o quadro da semana que vem. Quando você apontar a câmera do seu celular para ele, vai ser redirecionado para o WhatsApp, mas vai aparecer lá agora, dessa vez, uma pergunta, uma questão que nós estamos te propondo. E você, ao responder essa pergunta, você nos ajuda a fazer a próxima edição do Lições do Manaim. Tá? A gente recebe, lê todas, e inclusive através das respostas a gente identifica alguma dúvida, alguma coisa que não ficou bem esclarecida, né? E os irmãos, ao fazerem isso, nos ajudam a montar, a roteirizar o assunto que vai ser trazido na próxima Escola Bíblica Dominical. Nós vamos trazer aqui 2 comentários que foram enviados, utilizando esse recurso do QR Code, para que você veja como é a participação dos nossos irmãos e como encaixa certinho com aquilo que nós trouxemos hoje aqui nesta edição do Lições do Manaim. Thaís Laurentino Galdino, de João Pessoa, na Paraíba, escreveu o seguinte: o verso 5 fala da mirra, apontando para o sofrimento que a igreja infiel vai passar por não ter aberto o coração por completo ao convite do Senhor. Já o verso 6 é após o arrebatamento, quando a igreja infiel abre a porta do coração tardiamente
mas o noivo, o Senhor Jesus, já arrebatou a igreja fiel. É isso mesmo. Também Marco Russo, de São Paulo, capital, ele diz o seguinte: os resultados da rejeição ao chamado serão, além de muito sofrimento, uma grande decepção por uma percepção tardia ao bater do noivo à porta do coração. Glória a Jesus. Eu quero agradecer a Thaís e ao Marco Russo por terem enviado a participação de vocês e que confirma, né, Isso Daniel, mesmo. Pita, Isso. aquilo que nós abordamos aqui, mostra também o alcance da igreja que está participando da Escola Bíblica Dominical, aquilo que o Espírito Santo está revelando nesse momento. Glória a Deus. Amém? Bom, a gente está chegando aqui ao final do programa, lembrando, né, do QR Code, está aí, você pode utilizá-lo para saber qual é o assunto da semana que vem e participar junto conosco. E aqui eu me despeço dos companheiros. Daniel, a paz do Senhor, mais uma vez foi um prazer a gente ficar esse tempo aqui. Paz do Senhor, Josias. Pita, paz do Senhor, seja Paz do muito Senhor. bem-vindo. Muito A obrigado. paz do Senhor a todos, queridos. Pita, reforçando o que Daniel acabou de falar, seja bem-vindo e já fica o convite para em próximas edições a gente estar junto com você aqui. Para mim é uma honra, né? Mas não é aquela honra humana, né? É uma honra que o Senhor nos dá de podermos trabalhar para Ele, porque não tínhamos, nem temos condição. Tudo que nós falamos aqui foi Ele que nos deu, tanto de experiência, de revelada, e é uma obra maravilhosa que o Senhor faz, que o Senhor está realmente realizando no nosso meio. Então eu quero agradecer, primeiro, a quem realmente, ao Senhor, ao nosso Deus, e agradecer aos companheiros também por ter me recebido aqui. Para Amém. mim foi Glória a muito bom. Jesus. Em nosso dia a dia, nós somos ou nos relacionamos com pessoas de mais idade, que precisam de algum cuidado especial. Por isso, precisamos entender como agir tanto sobre o aspecto da acessibilidade, como quais os sinais de dor e desconforto que os nossos queridos idosos apresentam. Este assunto será abordado agora no quadro Acessibilidade pela doutora Adriana, que é fisioterapeuta. Irmãos, a paz do Senhor, estamos começando mais um quadro de acessibilidade aos idosos. Hoje, com o tema dor em idosos, que pode ser uma das causas que dificultem a acessibilidade dos idosos à casa do Senhor. Vamos ler juntos um texto na palavra que está no livro de Salmos, capítulo 84, versículo 10. Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. E no livro de Salmos 23, versículo 6, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, nós sabemos, como servos do Senhor, a necessidade de estarmos na presença do Senhor, de subirmos à casa do Senhor. O desejo do Senhor é que façamos isso por longos dias, ou seja, até o Senhor nos levar, até a volta do nosso Senhor. Então, precisamos assegurar que os nossos idosos apresentam essa capacidade de subir à casa do Senhor, preferencialmente de forma autônoma e independente. Os nossos idosos, eles estão tendo acesso à casa do Senhor? Essa deve ser uma preocupação nossa, uma preocupação de toda a igreja. Nós sabemos que é alta a prevalência de dor crônica em idosos. E muitas vezes isso pode ser incapacitante. Ou seja, pode prejudicar ou até impedir a subida do idoso à casa do Senhor. E são várias as causas que podem repercutir nessa dor crônica em idosos. O que é a dor crônica? É aquela dor que ela é contínua, que por longos dias, meses e até anos, o idoso ele apresenta essa intensidade de dor. E muitas vezes essa dor ela tem tratamento, né, de acordo com a sua causa. Sistema ósseo. Então, muitas vezes, os ossos, as juntas, né, como a gente fala, as articulações, a ligação de um osso com o outro, muitas vezes ela tem pouca mobilidade. O idoso tem pouca mobilidade nessa articulação, né, por conta de ter um líquido dentro da articulação que favorece o deslizamento dela. E quando o indivíduo se torna idoso, né, esse líquido ele já está bastante reduzido. Muitas vezes a causa dessa dor é muscular.
muitas vezes a gente tem diversos tipos de alterações diferentes na musculatura e é isso que causa dor. Sistema facial. Muitas vezes nós temos uma alteração na nossa fáscia, que é um lençol que recobre todo o nosso corpo, ligando todas as partes entre si e fazendo com que, muitas vezes, uma dor que o idoso tenha no local, a causa dessa dor esteja bem distante daquele lugar. Por isso que é importante a gente avaliar o idoso como um todo. Não tratar só a dor, mas procurar descobrir o que é que está causando aquela dor. Fazendo, de fato, um tratamento sistêmico. O que é que pode ser feito? Uma das formas de tratamento dessa dor crônica é a fisioterapia. Lembrando que o princípio básico da fisioterapia, nós não tratamos doença, nós tratamos o indivíduo. Então, muitas vezes, 2 idosos podem apresentar a mesma doença, a mesma dor no mesmo local, mas as causas serem totalmente diferentes. Para isso, nós precisamos fazer uma boa avaliação fisioterapêutica desse idoso. E o que é que compreende essa avaliação da dor pela fisioterapia? Embora os exames de imagem, raio-x, tomografia, ressonância, sejam extremamente importantes e valiosos no nosso diagnóstico fisioterapêutico, nós temos uma avaliação muito simples para a dor, que se chama a escala visual analógica. Como os irmãos podem observar aqui nessa régua, o idoso ele pode variar a dor de 0, que seria não ter dor nenhuma naquela região, a 10, que seria o máximo de dor, uma dor insuportável. E nós fazemos essa avaliação, tanto na dor relatada, que é aquela dor que o idoso chega, olha, eu tenho dor em tal local, como na dor à palpação. Muitas vezes fazemos palpação de outras regiões que o idoso não referiu dor e ele também sente dor. Muitas vezes aquelas regiões podem estar envolvidas na causa dessa dor do idoso. Outra avaliação extremamente importante é a avaliação funcional da coluna. Muitas vezes, a partir da coluna, ela pode ser a causa de dores nos braços, nas pernas, de dores no tronco. Então, a avaliação funcional da coluna ela é extremamente importante e relevante para a avaliação e diagnóstico da dor desse idoso, e um correto tratamento. Assim como a avaliação funcional dos músculos. Então, diversas alterações musculares podem estar causando essa dor no idoso. É muito importante, queridos, como ponto de atenção, fornecer essas orientações ao nosso idoso. O idoso ele não pode acreditar que a dor é inerente ao processo de envelhecimento, ou seja, todo idoso tem dor, e isso é normal. Não é, embora seja comum. Então, diversas causas, boa parte das causas das dores dos idosos podem ser tratadas, por exemplo, com a fisioterapia. Então, cabe a nós, servos do Senhor, Igreja do Senhor, acolhermos nossos idosos, orientarmos a procurar serviço fisioterapêutico, serviço médico, fazer essas visitas, dar sempre essa assistência, para que essa dor crônica ou outras causas que estejam dificultando a subida à casa do Senhor, elas possam ser minimizadas ou até totalmente revertidas, para que os nossos idosos estejam junto conosco, louvando na casa do Senhor, todos os dias da nossa vida, até a volta do Senhor, em nome de Jesus. Esses são alguns contatos que os irmãos podem estar entrando em contato conosco. Os irmãos podem ficar à vontade para mandar dúvidas, sugestões de temas, sugestões, inclusive, para esta mensagem, para este quadro que foi abordado hoje. Será uma bênção compartilharmos mais informações com os irmãos. Esse trabalho que tem sido uma bênção na casa do Senhor, o trabalho de acessibilidade dos idosos. A paz do Senhor, queridos. E nós continuamos estudando o louvor Eu Clamo, Eu Oro, direcionado para os instrumentos de percussão. Hoje a tia Janaína vai trabalhar com o chocalho. Então você já sabe, né? Pega o seu instrumento e vamos aprender. Olá, classes, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Mais uma semana o Senhor Jesus nos sustentou
cuidou de nós, nos deu a vitória e já estamos aqui para mais uma aula, mais um momento maravilhoso de aprendizado, de louvor. Glória a Deus! E os nossos pequenos já estão aí? Tenho certeza que sim. A tia está muito feliz com vocês que estão aqui para aprender como tocar o chocalho no louvor Eu Clamo, Eu Oro. Olha o meu chocalho aqui. E o seu também já está aí? Então agora vamos conhecer o primeiro slide. Aqui, no louvor Eu Clamo, Eu Oro, é um compasso de 4 tempos, compasso quaternário. O compasso quaternário vai ter 4 tempos. 1, 2, 3, 4. E aqui, olha, nesse tempo 1 é a pausa, é o silêncio. No tempo 2 toca, no tempo 3 espera, que é outra pausa, e no tempo 4 vai tocar. Vamos ver como vai ficar? Pedi o papai ou a mamãe para segurar a mãozinha do pequeno para nós tocarmos juntos. 1, 2, 3, 4. Vamos de novo? 1, 2, 3, 4. Isso! E agora tem um outro jeito. Olha, aqui, esse tracinhos assim, parecendo um monte de M&M, vai rufar, vai fazer o chocalhinho tocar no primeiro, segundo, terceiro e 4º tempo. Olha como vai ficar. 1, 2, 3, 4. Vamos juntos de novo? 1, 2, 3, 4. Muito bom. E agora nós vamos conhecer a partitura. Podemos chamar assim. Próximo slide. Aqui está dizendo que bolinha balança, que é o toca. E esses pontinhos é para tremer, é para fazer o chocalhinho rufar. Então, na introdução vai ser toque, espera, tremeu, rufou. Toca, espera, rufou. Vamos lá com a tia? Este é um instrumento de percussão, o chocalho. Então, a tia vai solfejar para fazer as notinhas do instrumento melódico, tá bom? Então, vamos lá. Dó, lá, dó, si, sol, si, lá. Dó, lá, dó, si, sol, si, lá. Isso. E depois? Depois vai vir a estrofe. Todo mundo vai só louvar. Não tem instrumento. Nós vamos adorar com a nossa voz, com toda alegria o Senhor. Depois aqui na estrofe, quando for a frase, quando eu olho para a cruz, olha como vai rufar. É grande. Aqui vai rufar 1, 2, 3, 4, sem parar. A outra estrofe, sei que a vitória chegará, é um silêncio. Depois, pois por mim morreu Jesus, a frase toda vai rufar até terminar. A outra, nós vamos fazer silêncio e só louvar. Aqui, que podemos chamar Eu Clamo, Eu Oro, de coro, nós vamos fazer igual a introdução. Tocar no 2º e 4º tempo. Eu clamo, toca. Eu oro, toca. Assim vai ser todo o coro. Tem uma forma aqui que nós vamos no luz rufar. E este finalzinho aqui, que são os instrumentos, é igualzinho à introdução. Amém? Não é difícil. Então agora nós vamos tocar junto com o louvor.
pedir o papai, ou a mamãe, o vovô, quem tiver aí com o pequeno, para acompanhar junto conosco aqui, nos ajudar. Amém? Agora vamos combinar de vocês treinarem. Peço então o papai, a mamãe, para pegar o chocalhinho, rever a aula, está no momento de glorificação, no culto no lar, está tocando junto com os pequenos, combinado? Um abração bem forte para todos vocês e na nossa próxima aula, pode deixar separadinho o tambor. A paz do Senhor. Certamente, você já ouviu a sua mãe falar o que é melhor para você se alimentar. Isso é porque ela sabe o que é melhor e quer que você tenha saúde para estudar, para brincar, enfim, para crescer saudável e alcançar suas conquistas na vida. Do ponto de vista espiritual, não é diferente. O Senhor tem para a sua igreja fiel o alimento espiritual necessário para termos todas as condições de estarmos preparados até o dia da volta do Senhor Jesus, que vem para arrebatar a sua igreja. Hoje, na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Eveline Ataídes vai nos falar sobre o tema O Alimento da Igreja, que será arrebatada. Saudamos as crianças, intermediários, adolescentes e a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Temos aprendido que Jesus em breve voltará para buscar a sua igreja fiel, que são os servos fiéis. E hoje, nesta aula, nós vamos ver qual é o alimento dessa igreja que será arrebatada. Vamos ler a palavra de Deus? Cantares, capítulo 5, no versículo 1. Já vim para o meu jardim, irmã minha esposa, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel. O texto em Cantares diz, já comi o meu favo com o meu mel. O mel, crianças, é um alimento forte que faz muito bem ao nosso corpo. Favo e mel representam para nós a palavra revelada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus nos revela a doçura do amor de Jesus, que se entregou na cruz para nos salvar. Ela é um alimento forte, pois firmados na palavra, vencemos o pecado e temos comunhão com Deus. Jesus é o Verbo, é a palavra de Deus. Quando a igreja for arrebatada, a palavra revelada, o favo e o mel, serão retirados deste mundo. Mas enquanto o arrebatamento não acontece, nós nos alimentamos da palavra viva, que nos dá força para vencer este mundo. Filmes, séries, jogos, conhecimentos humanos não alimentam o coração.
A igreja fiel, ela é alimentada e sustentada pela palavra de Deus. Crianças, adolescentes, firmados na palavra de Deus, nós vamos vencer o mundo, assim como venceu o profeta Elias. Vocês se lembram quem foi Elias? Elias foi um servo fiel, chamado para ser profeta do Senhor. O profeta, ele anunciava ao povo a palavra de Deus. Elias viveu num momento de um período muito difícil, de um rei muito mau chamado Acabe, que era casado com Jezabel, uma mulher má e idólatra, que adorava outros deuses. No reinado de Acabe, o povo de Israel seguiu o caminho da desobediência e não guardou os mandamentos do Senhor. Mas Deus mandou que Elias repreendesse o povo, dizendo: até quando vocês vão ficar em dúvida entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se Baal é Deus, segui-o. Aquele momento era um momento de definição. Firmado na profecia, que é a palavra de Deus, Elias, com autoridade, falou com Acabe e Jezabel: olha, eu vejo 450 profetas de Baal e eu estou aqui sozinho. Façamos o seguinte: vamos fazer 2 altares, cada um com um bezerro. Nós clamaremos para pedir fogo do céu, e o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal clamaram e clamaram por horas, mas Baal não respondeu, porque Baal era um deus de mentira, e os deuses de mentira não respondem oração. Então Elias, ele orou a Deus, e na mesma hora, Deus atendeu a sua oração, e o fogo do céu desceu e consumiu todo o altar. Vejam que maravilha! Aleluia! O Deus de Elias respondeu, pois ele é um Deus vivo. Naquele momento, houve glorificação no meio do povo, e todo o povo disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Adolescentes e crianças, o mundo em que Elias viveu é o mesmo mundo que nós vivemos hoje, mas o nosso Deus também é o mesmo. Vocês serão afrontados nas escolas, entre os amigos, vocês verão mentiras, pessoas que adoram falsos deuses, que vivem uma fé fingida. Por isso, vocês precisam estar firmes na palavra de Deus, para não serem enganados. E assim como a palavra guardou Elias até o dia em que ele foi arrebatado para o céu, ela também nos guardará até o dia que Jesus voltar para nos levar para a grande festa que acontecerá no céu. E você, tem sido como Elias? Você ouve a voz do Espírito Santo e se alimenta da palavra de Deus? Você tem feito a boa escolha de servir ao Deus vivo? Vamos, crianças e adolescentes, viver a nossa vida obedecendo a palavra de Deus, pois ela é o nosso alimento forte e nos fará vencedores até o grande dia da volta de Cristo. A todos a paz do Senhor Jesus. Em todas as edições desse programa, aqui no finalzinho, você sabe, a gente sempre fala de um projeto maravilhoso e que a gente sempre reforça que os resultados desse projeto, eles são notáveis. A gente fica maravilhado com o que a gente ouve, que está acontecendo. Com detalhe, você que está nos assistindo pode também se beneficiar desse projeto. Que projeto é esse, pastor? É o projeto de assistência espiritual da Igreja Cristã Maranata. E olha só como é simples participar. Você só vai ter que fazer uma ligação. E essa ligação é gratuita. E você pode fazer sempre que precisar. E eu vou dizer o número agora, esse que está aparecendo aí na tela. 0800 707 3076. O que vai acontecer? Ao ligar, do outro lado da linha, alguém vai te atender. Vai te ouvir. Depois vai transmitir uma palavra da parte de Deus para a sua vida. E ainda vai orar por você. E eu vou reforçar uma coisa. Tudo isso totalmente gratuito. Se você quiser, você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí ao lado do número e seu aparelho já vai ser redirecionado para esta ligação. E há um detalhe, às vezes as pessoas pensam, não, mas depois vão me pedir alguma coisa, pedir dinheiro. Não, nós não vamos pedir nada, nenhuma contribuição financeira, nem mesmo oferta. Você pode ligar sempre que você desejar, tá bom? Quer conhecer mais sobre a Igreja Cristã Maranata e os nossos projetos? É muito simples. Acesse as nossas redes sociais. Você também pode baixar os aplicativos da Igreja Cristã Maranata e da Rádio Manaim. No aplicativo da rádio você ouve louvores e mensagens bíblicas 24 horas por dia
e, se quiser, se desejar, pode até compartilhar os nossos conteúdos. Você está nos assistindo aqui no nosso canal no YouTube, não é isso? Muito bem. Eu quero te convidar para um evento especial no YouTube. Além de todos os conteúdos que estão aí disponíveis para você e para sua família, a Escola Bíblica Dominical é algo que você não pode perder. Todos os domingos, às 10 horas da manhã, você assiste, nesse horário pontualmente, você assiste a Escola Bíblica Dominical aqui no nosso canal. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de acionar o sininho e curtir, inclusive, essa transmissão, esse conteúdo que você está assistindo agora, tá certo? E assim nós chegamos ao final de mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Na semana que vem, se Deus permitir, nós voltaremos, estaremos juntos mais uma vez. Maranata, o Senhor Jesus vem!